Olá pessoal, eu sou o Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Pois é, galera, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre essa série aqui, ó, tá? Em duas partes, que é o Reinado do Demônio. Tá legal? É o Reinado do Demônio aqui porque é o Wilson Fisk, tá? É o chefão, né? O rei do crime. Gente, olha só, essa série aqui já tem sido muito falada, muitos youtubers aí já falaram sobre ela, mas como ela ainda está em evidência, tá legal? Tá nas bancas, eu achei interessante falar alguma coisa também para vocês. Não sei se vai acrescentar muito do que já foi dito por outros youtubers. Mas é que eu achei legal, entendeu? Eu acabei de ler recentemente, eu queria conversar então com vocês um pouquinho sobre ela, legal? Gente, olha só, o Reinado do Demônio, tá? Ele é desenhado pelo, não sei se é Checheto ou Gegueto, né? Eu não sei exatamente. Checheto, né? Que é um ótimo desenhista, o cara inclusive vem acompanhando, vem desenhando essa fase atual do Demolidor, né? E quem está escrevendo ela também é o Chip Zdarsky, que é o cara que está atualmente também aí escrevendo o Demolidor, que está fazendo uma ótima fase. Eu até mencionei sobre ela para vocês no último vídeo, né? Quando eu selecionei ali as minhas 5 leituras prediletas do ano. E essa fase do Demolidor, do Chip Zdarsky, está entre aquele meu top 5, né? Pois é, gente, é o seguinte. Do que se trata o Reinado do Demônio? Bom, essa série aqui, gente, ela está diretamente relacionada com essa fase do Demolidor, tá? Tanto que ela é escrita pelo Zdarsky e desenhada pelo Checheto, né? Então quer dizer, não é que vocês precisem necessariamente estar lendo essa fase do Demolidor. Quer dizer, seria interessante se vocês tivessem, acho que vocês vão entender melhor isso aqui. Mas eu particularmente acho que a série funciona sozinha, entendeu? Tá? Embora os eventos que a gente vai ler aqui, vai acompanhar aqui, eles estejam diretamente relacionados com essa fase aqui, tá? É como se isso aqui fosse uma continuação, então, né? Uma sequência dessa fase. Tá legal? Mas o que acontece aqui, gente? A gente tem que viajar um pouco no tempo, entendeu? Porque lá na década de 80, aquela fase do Frank Miller, o Frank Miller, então, ao lado do desenhista Dave Mazzucchelli, ele escreve uma história chamada A Queda de Murdoch. O que é a Queda de Murdoch? O rei do crime, né, o Wilson Fisk, ele descobre a identidade do Demolidor. E aí ele transforma a vida do Demolidor num verdadeiro inferno, cara. Ele vai para o fundo do poço. Depois, usando a inteligência dele, a sagacidade dele, ele consegue contornar e cria um mecanismo que assim, tampa a boca do Wilson Fisk, né? Ele amarra o Wilson Fisk de um jeito que ele não pode revelar para as pessoas que o Demolidor, na verdade, é o advogado cego da cozinha do inferno, da Matthew Murdock. Entendeu? Então, quer dizer, ela começa aí. Bom, já no século XXI, né, nos anos 2000, o que acontece? Tem uma nova fase do Demolidor, que é escrita pelo Brian Michael Bendis, né, que é um mestre da narrativa, e que é desenhada pelo Alex Maleev, que é um brilhante desenhista. A gente chama essa fase de Revelado. Nessa fase, o que acontece? O filho do rei do crime resolve matar o rei do crime. E nessa tentativa de matar o próprio pai, ele coloca um alvo na testa, né? Então, quer dizer, todas as pessoas que participaram dessa manobra, dessa tentativa de matar o Wilson Fisk, começam a ser eliminados. Então, ele, temendo pela própria vida, ele procura a polícia e fala: olha, eu preciso de proteção. E em troca, eu tenho uma informação valiosa para vocês, eu vou dizer para vocês quem é o Demolidor. Aí ele revela para a polícia que o Demolidor é o Matthew Murdock, o advogado Matthew Murdock. Bom, essa história é uma bomba geral. Começa então aquela coisa, porque como é que ele combate o crime, bate nos bandidos, aquela coisa toda, e é um advogado. Então ele infringe a lei quando ele faz isso.
Então começa aquela polêmica toda, ele tentando provar o contrário. E o cara é tão inteligente que ele consegue meio que processar o Estado, né, por danos morais, por conta dessa coisa toda. E ele até ganha uma causa, ganha milhões aí, com esses milhões ele até ajuda lá o bairro dele, a cozinha do inferno. Mas de qualquer maneira, gente, fica aquela dúvida daquela coisa e ele acaba perdendo, né, o direito de advogar, tá? Ele é proibido de advogar, entendeu? Porque fica sempre aquela dúvida se ele é ou se não é, enfim. E aí, quando no 2010, depois de 2013, 14 mais ou menos, entra um novo roteirista que é o Mark Waid. E o Mark Waid então ressuscita um personagem lá dos anos 60, que é o Zebediah Killgrave, né? O Zebediah Killgrave, ele foi criado lá em 1964, né? 64 mais ou menos. Foi criado também pelo Stan Lee e pelo desenhista Joe Orlando. O que é o Killgrave, gente? O Killgrave, ele é chamado de Homem Púrpura, porque ele tem a pele, o tom da pele dele é púrpura. Resultado de um acidente que ele sofreu, um acidente químico, que mudou, deu esse tom de pele para esse tom púrpura. E que deu a ele uma habilidade de um poder mental enorme. Então o cara, ele hipnotiza você conversando contigo. Então o que ele mandar você fazer, você faz. Vai lá e pula daquele 8º andar daquele prédio. Você vai lá no 8º andar do prédio e pula, entendeu? Ah, eu quero aquela... Pega assim, a diva mais bonita do cinema, eu quero que você more um mês comigo, né? E aí ela obedece. Ele chega na sua casa e fala, faz comida para mim. O que ele mandar você fazer, você faz, entendeu? Você é incapaz de resistir ao comando de voz dele. Então, nessa fase do Mark Waid, a gente é apresentado às crianças púrpuras, ou seja, as crianças púrpuras, elas são filhas do Homem Púrpura, né? do Zebediah Killgrave. E elas também herdaram os poderes do pai. Só que eles ainda são muito mais poderosos. Eles têm um nível de telepatia muito maior do que o próprio pai, entendeu? E aí eles aprontam várias desavenças, colocam a vida do Demolidor em risco e pintam e bordam na cidade de São Francisco, que é onde ele está nessa fase. Ele sai de Nova York e se muda para São Francisco. Mas aí ele acaba ajudando as crianças num determinado momento e ele fica amigo das crianças, ele acaba salvando essas crianças. E em troca ele pede um favor às crianças. Ele quer que as crianças, usando o poder mental delas, apaguem da mente de todas as pessoas do mundo que o Mestre Murdock é o Demolidor, tá? E eles conseguem fazer isso, então todo mundo esquece que o Demolidor e o Mestre Murdock são a mesma pessoa, entendeu? Isso é apagado da mente da população mundial. E aí o que acontece? Nessa fase aqui do Zdarsky, essa história que eu tenho aqui em mãos, tá vendo? O rei do crime, como eu comentei, ele agora é o prefeito de Nova York, ok? E a Elektra é a nova Demolidora e o Demolidor está preso. Só que num determinado momento ele chega na casa dele, o Wilson Fisk, né, o rei do crime, ele olhando entre os documentos dele, ele encontra um envelope. Nesse envelope está assim, a identidade do Demolidor. Quando ele abre o envelope, gente, ele vê uma folha em branco. Aí, ele de bobo não tem nada, né? Ele é o rei do crime, ele conseguiu se eleger prefeito de Nova York. Quando ele vê aquele papel em branco, ele se toca. Ele fala assim, poxa, alguém andou mexendo na minha mente, entendeu? Porque aqui estava a identidade do cara e não está mais. Aí pronto, gente, quando ele se dá conta de que alguém mexeu com a mente dele, eu lembro daquele registro dos super-heróis que aconteceu lá na Guerra Civil. A Guerra Civil foi uma obra ali do Mark Millar, né, do Steve McNiven. O que era o registro a lei dos registros? É que os super-heróis tinham que revelar a identidade deles secreta, lembra? Só que o Capitão América não concordou com isso e o Homem de Ferro concordou.
Então eles acabaram se desentendendo e aí foi que aconteceu a guerra civil entre os super-heróis, certo? Pois é, o Wilson Fisk então traz essa lei de volta, esse registro, né, cara? E aí os super-heróis são impedidos de ser super-heróis, você não pode mais ser super-herói, entendeu? E eles passam a ser caçados de novo. E a exemplo do que aconteceu no Reinado Sombrio do Norman Osborn, quando ele o Duende Verde, né, quando ele se torna ali o chefe de defesa dos Estados Unidos, não é? E ele começa então a caçar os super-heróis, que está proibido. Os super-heróis têm que revelar a identidade dele, então ele cria um grupo chamado os Vingadores Sombrios. Ele destitui os Vingadores originais e cria os Vingadores Sombrios, certo? Pois é, o Rei do Crime faz exatamente a mesma coisa. Ele cria os Thunderbolts, não é? Que é um grupo de super vilões, né? Que ele legitima como super-heróis agora. E esses vilões não passam a caçar implacavelmente os super-heróis, entendeu? Pois é exatamente disso que se trata então essa série aqui, ó. Tá? O Tieteto manda muito bem nos desenhos, tá? Tá vendo aqui, ó? Os desenhos do cara são maravilhosos, entendeu, cara? Tem uma dinâmica, sabe? Tem um dinamismo, um enquadramento, tá vendo? É pau puro, gente, isso aqui. A ação é ininterrupta, entendeu? E realmente é uma história muito bacana, muito válida. Eu gostei demais. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de história em quadrinhos e gosto muito desse personagem, o Demolidor, né? Ele é o meu personagem predileto da Marvel, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, essa é a primeira capa, né? O Tieteto, e essa aqui é a segunda capa, tá vendo? São essas duas partes aqui. Olha aí, ó. Então é isso do que se trata, então, o reinado do demônio, galera. Pois é, se esse vídeo ajudou vocês mais em alguma coisa, acrescentou alguma coisa, deixa aquele like para mim, se inscreve no canal Criatura de Deus, se inscreve no canal do Além do Crepúsculo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e a gente volta a conversar mais uma vez, tá legal? Aquele abraço.